Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, e na sombra do Onipotente Deus nós descansamos. Dizemos que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso Deus em quem confiamos. Ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobre com as suas penas e debaixo das suas asas nós estamos seguros. Sua verdade é escudo e broquel, nós não tememos os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Porque aos seus anjos o Senhor já deu ordem ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentam com as suas mãos, para que nós tropecemos com nossos pés em pedra. Pisamos o leão e a áspide, calcamos aos pés o filho do leão e a serpente, porque nós temos amado o Senhor e temos colocado no alto refúgio, porque nós conhecemos o seu nome, quando nós lhe invocamos, ele nos responde. Ele nos dá abundância de dias e nos mostra a sua salvação. Glórias a Deus. Queridos, eu estou atrasadinha aqui hoje, porque estávamos esperando que a internet normalizasse aqui. Graças a Deus estamos chegando aqui. E já temos aqui a pastora Elizabeth, sempre fiel no horário, já está aqui. Os demais certamente irão chegando nessa live do Facebook. Nós temos assim pessoas que são fiéis, que todos os dias estão presentes. E a primeira de todas é a pastora Elizabeth. Glórias a Deus por isso. E enquanto eu estou fazendo a live, ao mesmo tempo já estou gravando para que esse vídeo já esteja hoje, lá para as 17 horas, no YouTube. Esse mesmo assunto já estará em pauta, já estará à disposição de todos que quiserem. Bem, nós ficamos, passamos por vários capítulos, hoje vamos passar, vou mostrar a vocês o motivo. Nós vamos deixar o capítulo 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vamos começar hoje no 22. Por que isso? Porque eu sei que vocês têm o Espírito Santo e que conseguem fazer essas leituras desses capítulos tranquila e entender. Porque nesses capítulos que eu citei, do 16 até o 21, é a divisão das terras. Quem casa quer casa, não é? E o povo de Deus agora já estavam na terra prometida, e como Deus falou a Moisés, assim Josué estava fazendo. Repartiu, cada um ficou com seu território, cada um tem seu ambiente, sua casa, seu terreno para plantar, tudo direitinho, prosperar. Então chegou agora o momento do povo de Deus se estabilizar na terra prometida. E do capítulo 16 até o capítulo 21, só fala disso, das divisões para cada tribo. E aí é fácil para vocês lerem, entenderem. E qualquer dificuldade vocês ligam para 3421-6143. E aí nós vamos conversar, se você tiver alguma dificuldade no capítulo, em algum desses capítulos. Eu acredito que não. E hoje nós ficamos com o capítulo 22. E nós estamos com um tema hoje. O tema é: o importante é como você termina. O mais importante na vida é como vai terminar, porque às vezes o início é tão dificultoso, tantas coisas ruins acontecendo, tanta dificuldade. Mas não se preocupe, não. O importante é você estar formando um alicerce, algo assim muito sólido para o seu final. Então as lutas do início não vai deixar você preocupada. Trate de ver o seu final, trate de trabalhar com base na palavra de Deus, porque essas são as pedrinhas que vai formar o seu final. Aconteceu isso com o apóstolo Paulo e com tantos outros filhos de Deus. Nós estamos na Antiga Aliança, falando de Josué, mas vamos lembrar de Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 a 8, ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso é lindo demais, você terminar bem. Então está muito abatido aí, você está abatido ou abatida, está muita aflição, muita dificuldade,
Você não deve se preocupar com isso, não. Vai juntando as pedrinhas. Vai juntando, formando a base. As pedrinhas que eu digo são a palavra de Deus. Cada versículo da Bíblia, cada estudo desse que você está fazendo, é formando um alicerce para o seu final. Porque todos nós teremos um final. Pode ser com 100 anos, com 120, mas vai ter um final. Então, que nesse final seja do jeito de Paulo, ou do jeito do Josué, como nós vamos falar hoje para vocês. O Paulo, ele deixou algo lindo para nós. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Você já imaginou a gente terminar com fé? Cada um de nós devemos estar preocupados em se firmar na palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você ouve a palavra de Deus, a cada dia medita nela, como nós estamos nos esforçando para conhecer o Senhor. Fala Oséias 3, Oséias 6, 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E nós aprendemos que esse conhecimento do Senhor é justamente ouvindo e lendo a palavra. Então aí você está formando a pedrinha principal, que é a fé. Essa é a fé. A pedrinha, não digo nem pedrinha, uma rocha, onde você está firmado em Cristo, pela fé, pela graça, sois salvos mediante a fé. A fé é a principal. E aí você monta a sua casa em cima disso. E no final você vai estar sabendo o final como vai ser. Você já sabe, se você está firmado na fé, se você está andando em fé, você sabe que o seu final vai ser semelhante de Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Se guardou a fé, então terminou agradando a Deus. Então já sabe que esse final será agradando a Deus. Porque a maneira de agradar a Deus é tendo fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você vai caminhando nessa trajetória da fé, se esse seu caminho é fé, então no final você estará agradando a Deus. E tem nada mais lindo do que a pessoa terminar, chegar no final, seus 100, seus 90, seus 120, agradando a Deus. É tudo que nós precisamos é agradar a Deus. Pois é para ele, dele que nós viemos e é para ele que nós vamos. Nós temos uma cosmogonia que é verdadeira, não é mito. Está lá em Gênesis, nossa origem, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Nós viemos do Senhor. Infelizmente houve uma queda da parte do homem e toda a humanidade ficou sofrendo as consequências dessa queda. Mas nós sabemos o que estamos fazendo aqui. Estamos aqui nessa salvação, porque recebemos a Jesus, aceitamos a promessa que vem lá em Gênesis 3,15, a promessa se cumpriu, estamos vivendo Jesus, então nós sabemos o que estamos fazendo aqui. Estamos fazendo aqui, caminhando nesse caminho maravilhoso que é Jesus Cristo, andando como Ele andou, que é assim que diz a palavra em João 2, 1 João 2, 6, andando como ele andou, e aí nós sabemos o que estamos fazendo aqui, uma caminhada semelhante à do nosso mestre, porque tudo que acontece em nossas vidas está concorrendo para que nós estejamos parecidos com ele. Quando o Senhor fala em Romanos 8, 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, você já sabe, esse problema na sua vida está contribuindo para você estar parecido com o Senhor. Tem problema na sua vida? Então tem uma finalidade. O nosso Deus, ele não deixa nada desperdiçado. Você lembra do que nós falamos já em Gênesis, logo no primeiro capítulo? Quando o Senhor separou as trevas da luz? Aí eu pensava, a luz vai ser desperdiçada. Para que vai se querer a luz? As trevas vai ser desperdiçada. Para que Deus vai querer saber de trevas? Pois não é. Deus não pensa como eu. Ele não é gente. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele aproveitou as trevas e fez de noite para nós. A noite é tão excelente, é tão importante para a nossa saúde, pois o Senhor não deixa nada desperdiçado.
Então, cada sofrimento, cada dificuldade que você está passando, saiba, é o Senhor te aperfeiçoando, assim como se faz com o ouro e com a prata, que passa pelo fogo para depois ter aquele brilho, se tornar essa joia que você compra tão caro na joalheria. Então, assim somos nós. Estamos bem tostadinhos cada dia mais, passando pelo fogo, sendo provados, porque vamos ter a mesma, sermos aquela imagem de Cristo. Até que as pessoas vejam Cristo em nós, é o processo, é isso que nós estamos fazendo aqui. Um período de vida onde estamos a cada dia sendo treinados para estarmos parecidos com Jesus. Então, importante é isso, como você termina. Você vai terminar parecida com Jesus? Eu vou terminar parecida com Jesus? Nós vamos terminar parecidos com Jesus? É isso que tem que acontecer na minha vida. Então verifica aí as pedrinhas, como é que está a palavra meditação diária, porque é ela que vai nos moldar. É vivendo a palavra que nós vamos ficar nesse molde, parecidos com Jesus. E no final seremos como o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas aqui foi apenas a introdução. Vamos ver o nosso querido Josué, que nós estamos falando do nosso tema de hoje, que é o importante é como você termina. E é baseado aqui na história do Josué. E temos a introdução falando do Paulo, para você ver que a Bíblia, assim, ela se explica. Tem um homem chamado Josué, que terminou a sua vida parecida com a maneira como o apóstolo Paulo terminou. Porque o mesmo Espírito trabalhou na vida de Josué, trabalhou também na vida de Paulo. A Bíblia se explica. É o Espírito Santo que faz essa obra. Então, aqui no capítulo 22, nós vemos, são nos esses últimos três capítulos do livro, esses últimos três capítulos, 22, 23, 24, o nosso guerreiro, o Josué, envelheceu 120 anos. Está velho, mas o importante é que ele está terminando bem, cheio de fé, cheio de confiança em Deus. Só uma pessoa cheia de confiança em Deus tem palavras como Josué teve no final da história. Está preparado mesmo? Estamos preparados para fazer? Uma coisa que eu devo lembrar você é, não se esqueça da sua saúde, hein? Vamos cuidar bem da saúde, é algo que Deus já deixou com a gente. Não precisa você se preocupar em estar pedindo a Deus, só agradecer, porque Ele já deixou aí tudo para a nossa saúde. Só é pedir a Deus para não alguma coisa mortífera que a gente comer não nos causar dano algum, porque sabemos que hoje você já sabe o que Deus deixou para a sua saúde: as frutas, as verduras, os cereais, os legumes e a carne sem sangue. Já sabe disso, né? A carne sem sangue. Então, se você tem algum problema em relação a essa alimentação, por favor, em nome de Jesus, só peça força ao Senhor para matar esse ídolo chamado estômago e se alimentar adequadamente, como o Senhor nos ensina na sua palavra. E em relação aos agrotóxicos que estão na nossa alimentação, que deveria ser bem saudável, as frutas, as verduras, os legumes, infelizmente há veneno neles, não é? Nós sabemos que estão cheios de agrotóxicos. Então tem a outra parte a fazer. Pedir ao Senhor para se fazer presente a palavra dele que diz: se comermos alguma coisa mortífera, não nos causará dano algum. Ele fala. Então, nossa oração é: Senhor, Tu sabes que eu seleciono minha alimentação, me alimento saudável, verduras, frutas, legumes, não como sangue, sou uma pessoa que tem procurado observar os seus ensinamentos. Eu não sou legalista, mas eu entendo que a programação de saúde que o Senhor fez para Israel é a mesma que o Senhor faz para a igreja, porque o mesmo bem que o Senhor queria para o corpo dos israelitas, o Senhor quer para o corpo também dos teus filhos, hoje convertidos em Cristo Jesus. Então você observa tudo isso. E não se esqueça, porque você, para terminar como Josué, para terminar como Paulo, é preciso observar também a saúde. Uma pessoa no leito da dor, gemendo com dores, gemendo com problemas de doença, é muito difícil para falar como Josué falou aqui.
É muito difícil para subir um monte como Moisés subiu, para chegar lá em cima, ninguém nem achar o corpinho dele, não é a sepultura dele. Subiu saudável, só envelhecido. E Josué que está envelhecido, mas não está doente. Então, a pessoa que vem da parte de Deus, o final, para ser esse final como eu estou falando, importante é como você termina, deve estar incluído uma saúde, aquele fôlego para você fazer o discurso final, falar para aqueles que vão lhe suceder, aqueles que serão as pessoas que vão estar, a palavra certa, substituindo você, precisa ouvir palavras de ensinos, de instruções, como ouviu da parte de Moisés, como ouviu da parte de Josué, como ouviu da parte de Paulo, pessoas que terminaram sua vida saudável. A programação que Deus tem para a sua vida é saudável, porque Ele quer que você tenha um final assim. O importante é como você termina. Um final onde você possa dar a programação para os seus sucessores. Eles precisam ter uma programação. Eles precisam ter confiança, saber quem foi o seu líder, o que é que ele está falando, o que ele está orientando para a continuação da obra que se tem que fazer aqui na terra. Então, tudo isso temos que observar. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, disse Paulo. Que coisa linda, não é, para quem ficou? Ouvir o seu líder falar isso, saudável, né? A velhice é normal, não, Deus não pode tirar a velhice. Ao contrário, é bom que Ele nos dê a velhice, porque isso é sinal de bênção na nossa vida. E Ele não pode tirar de ninguém envelhecer, porque foi o homem que procurou isso. Ou ninguém ia envelhecer, ninguém ia ficar passar pela morte, mas teve que envelhecer por causa do pecado. Mas logo que envelhece, Deus ainda deu uma chance para nós. Da longevidade, dar-te-ei abundância de dias e te mostrarei a minha salvação. Então, Ele dá longevidade e Ele quer que essa longevidade, que essa vida seja de qualidade. Mas depende de você, Ele já te entregou tudo. Como eu já disse, a disciplina, os exercícios diários, tem que dar sua caminhada de 1 hora todos os dias, no mínimo. Beber seus 2 litros de água, comer bastante frutas, não misturada. Você come fruta pela manhã antes da alimentação, não é junto com o alimento, é antes. Você come fruta antes do almoço não é junto com o almoço. Você come frutas antes do café, não é junto com o café, porque é como se fosse aquele comprimido que os médicos passam em cada refeição, entenderam? Então é preciso que se cuidar, porque nós precisamos terminar bem, com um bom discurso. Um discurso para aqueles que vão nos suceder, com a palavra de fé, de ânimo para aqueles que vão ficar, com a palavra de ânimo para aqueles que vão continuar a obra que você fez. Então, em nome de Jesus, orem por mim, eu oro por vocês, porque precisamos terminar assim. O importante é como você termina. E Josué, Paulo aqui na Nova Aliança, e Josué aqui na Antiga Aliança, e Moisés nos deixa um exemplo de uma maneira tremenda e maravilhosa de terminar a tarefa aqui da terra. Maravilhoso. Então, queridos, o importante é como você termina. Louvado seja Deus. Então, que estejamos assim, orando pelos outros e ajudando, exortando as pessoas a se cuidarem, porque nós temos que brilhar, nós temos que ser luz, uma luz. Já pensou em cima da cama, sem poder dizer as coisas que precisa dizer para os seus sucessores? Quantas pessoas, filhos de Deus, terminaram suas vidas sem poder estar balbuciando, falando o que quer dizer, porque as dores não deixam, porque o sofrimento não deixam, agonizando, aquela morte terrível, aquele tipo de morte horrível. Que o Senhor nos abençoe, nos livre desses males terríveis de final de vida, que o Senhor nos ajude a termos uma vida saudável, que nós estejamos intercedendo pelos outros, para que nós estejamos assim como Josué. É importante isso. Você trabalhar e depois seus sucessores continuar o trabalho com as últimas palavras da sua boca, palavras de ânimo, palavras saudáveis, palavras que vai dar o ânimo para continuar aquela tarefa que ficou sobre os seus ombros. Importante é como você termina.
Então, por que você está tão preocupado aí com esses sofrimentos da agora? Vai passar. Vai passar. Em nome de Jesus. Vai continuando na palavra. Vai continuando fortalecido pela palavra. Porque são muitas aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas elas. Vai confiando na palavra, que o livramento dessa aflição vem, o livramento da próxima vem, o livramento da seguinte vem. E quando você chegar no final, você tem lindas histórias para contar e uma vida de fé como exemplo para aqueles que vão ficar. Que vai olhar para você com suas últimas recomendações e ver tudo que você passou e que venceu, e aí vai ficar inspirado para continuar a obra. Lembra outro personagem maravilhoso também, o Davi. O final de Davi foi tremendo. Davi pediu a ele o Salmo 71, o Salmo de Davi. Permita-me sair aqui da história de Josué para lembrar de outros personagens também que nos inspiram muito em relação a um final bom. Davi lhe pediu no Salmo 71, não me rejeites no dia da velhice, não me desampares quando se for acabando as minhas forças. E assim foi. Deus, na sua fidelidade, não deixou Davi desamparado. Davi estava velho, com o corpo já bem cansado pela idade, mas não doente, mas não ofegante, sem poder falar com as pessoas que estavam ali para sucedê-lo. Não, ele estava firme, com a mente limpa, estava lúcido, e quando vieram procurar saber informações de coisas que estavam querendo fazer erradas, ele determinou que que Salomão seria o sucessor dele no reinado, e Adonias, um dos seus filhos, já queria tomar a direção, queria tomar o lugar de Salomão. Ele estava tão lúcido que vieram até ele no leito e disseram ao rei, ó rei, o senhor não disse que era Salomão que ia ser o substituto do senhor no reinado? Adonias está tomando a frente. Ele aí passa os comandos em cima da cama da velhice, não de doença. Aí manda dizer, fala tudo que tem que ser feito, retorna refazer tudo que ele tinha dito, e aí ficou mostrando que realmente ele estava lúcido, sabia o que estava fazendo e confirmando tudo que ele tinha dito. Então é desse jeito que nós precisamos terminar, em nome de Jesus. Mas vai depender simplesmente de nós estarmos assim, vencendo as aflições como ele fez. Davi também fez assim. Ele venceu o urso, ele ficou pensando, eu vou poder vencer também o leão. Eu venci o leão, eu também posso vencer o urso. Eu venci o urso e o leão, eu também posso vencer o gigante. Então a vida de Davi foi assim. Não foi, não aguento mais, já me veio esse problema aqui, eu não quero nem saber, do próximo eu já me entrego os pontos. Esse aqui já está demais para mim. Não é assim. Você tem que deixar para os seus sucessores uma palavra de ânimo, uma vida exemplar, uma vida onde dê ânimo para eles continuar a obra que Deus entregou nas suas mãos. Então Davi, diante do gigante, ele lembrou, eu já venci o leão, já venci o urso, por que esse gigante eu não posso vencer? Então é assim que tem que ser a sua vida. Você está vencendo aí um leão? Está vencendo um urso? Vem um gigante, não se preocupe não, porque você vai vencer também. A vida é assim, o Senhor Jesus Cristo falou, no mundo tereis aflições, mas ele disse que nós tivéssemos ânimo, que nós venceríamos todas elas. Ele não falou, você vai vencer as pequenas aflições. Foi assim que ele disse? Olhe, meus filhos, vocês vão vencer as pequenas aflições. As grandes eu sinto muito, mas vocês vão ter dificuldade. Ele não disse assim, ele disse, no mundo tereis aflições, mas assim como eu venci, vocês vencerão todas elas. Todas são todas. E antes de Jesus chegar à terra, o salmista também, inspirado pelo Espírito de Deus, falou no Salmo 34, versículo 19. São muitas aflições dos justos, mas o Senhor nos livra de todas elas. Então você vai ficar livre dessa aflição. Prepare-se para um final feliz, tendo a certeza de que cada aflição o Senhor vai te dar o livramento. Se você já estiver boiando, já definhando na primeira aflição que vem na sua vida, como você vai deixar um exemplo, um legado para aqueles que vão ficar, para substituir você? Então tem que ser esse valente como Josué, esse valente como Paulo, esse valente como Davi, vencendo as aflições, glorificando a Deus por cada aflição, tendo a vitória em cada aflição, porque aí você terá um final feliz. E o importante é isso, é como você termina.
As aflições passam. Deus não mente, Ele diz que todas elas vão passar. Então a gente não sabe como vão, mas vão passar. A maneira a gente não sabe, mas vão passar. E com certeza com a gente vivo. Não vai passar porque a gente morreu, não. Vai passar com as nossas vidas de pé diante do Senhor. E aí, quando chegar aquele grande dia de ter um encontro com o Senhor, deixaremos um legado, uma palavra de fé, uma palavra de confiança para aqueles que irão nos substituir. É essa a nossa vida, é isso que Deus quer para nós, e é por isso que Ele está deixando para nós essa situação aqui de hoje, esse capítulo aqui de hoje, 22, mostrando Josué, depois de distribuir, não é? Vamos voltar para o texto, vamos voltar para os assuntos aqui. Ele distribui os territórios, a parte de cada um. Vocês se lembram que são 12 tribos e que Josué estava comandando este povo e que ele tinha que entregar a parte de cada um. Chegou a hora de dividir para cada um, que são os capítulos que eu já falei, os capítulos de 16 até o capítulo 21, é só falando sobre isso. E aqui, quando chega no 22, nós já vemos o Senhor, ele já terminando esse processo da divisão e já começando a mostrar que está chegando a hora da sua despedida. Aqui no capítulo 22, já começa Josué já dando as dicas que está na hora. Veja que serenidade, né? Está chegando a hora. Eu vou deixar vocês, mas tudo organizado. Vocês lembram o que Moisés falou? Ele foi fiel a Moisés em tudo quanto Deus ensinou a Moisés, que passou para eles. Ele foi fiel. Agora ele está lembrando aqueles que vão ficar, para também se manter fiel a tudo quanto Deus ensinou a Moisés, a tudo quanto Moisés ensinou para ele e a tudo quanto ele está ensinando para esse povo. Então agora vem aquelas recomendações finais, fazendo com que eles estejam lembrando de todos os ensinamentos que Deus deixou para eles. Isso no capítulo 22, não dá para a gente ficar lendo os detalhes, mas eu já disse a vocês que se vocês quiserem os detalhezinhos, só é vir até a mim no gabinete, dá uma ligadinha para 34216143 e nós conversamos. Se vocês querem se aprofundar mais, um pouquinho de teologia não faz mal para ninguém. Se quiser se aprofundar mais, venha até a mim que nós vamos juntas estarmos fazendo mais um pouco de estudo sobre isso. Mas eu estou passando por cima, mostrando a parte principal. Josué cumprindo tudo, como Moisés falou, e agora ensinando para o povo tudo que deveriam continuar fazendo. Tudo isso é o que já está aqui nesse capítulo 22. No 23 também, já começa o discurso de despedida de Josué. No capítulo 23, ele já começa a se despedir, lembrando que ainda havia algumas áreas para serem conquistadas. O grande conquistador, já na velhice, não podia mais avançar, que era o Josué, tinha que dar sua paradinha e se despedir para ir ficar com o Senhor. Mas ele está lembrando daqueles que iam ficar, que havia terras ainda para ser conquistadas. E dizendo para eles, vocês agora continuam. Só que agora não tinha um líder assim como ele, não é? Agora ele ia deixar cada tribo com um representante. Olha o detalhe, Josué não teve assim um substituto como aconteceu quando Moisés partiu para estar com Deus. Foi diferente, está sendo diferente aqui. Não tem alguém substituindo Josué, como Josué substituiu Moisés. Mas ele deixou de cada tribo um representante. Esse resultado nós vamos ver no livro de Juízes, que já está se aproximando. Nós estaremos hoje à noite, amanhã ao meio-dia, se Deus permitir, nós estaremos já falando do livro de Juízes. Aí vocês vão ver a diferença, viu? A diferença. É sempre bom a gente comentar sobre isso, a diferença que faz. Um homem que acompanhou um homem como Moisés, o Josué, o Caleb, o Josué. Vocês já viram a diferença que eles tiveram. Agora, as 12 tribos, mesmo tendo visto tudo que Josué fez, tudo que ele deixou de exemplo, eles não tiveram assim, lado a lado, como no caso Josué lado a lado com Moisés.
Caleb lado a lado com Moisés? Não foi assim, não foi esse destaque. E por isso já faz diferença. Por mais que Josué desse esse exemplo, está saindo da terra com esses lindos discursos, com essas lindas recomendações, mas eles não assimilaram, não pegaram tudo como deveria, né? Vocês viram que eles tinham aquelas dificuldades, as tribos, né? Então aí só envolvido agora na divisão dos bens, cada um sua parte, é um pouco diferente da dimensão de Josué e de Moisés. E aí vocês verão no livro de Juízes quanta coisa Israel vai passar ainda. Mas isso tudo é aprendizado para nós e com certeza só vai nos fazer crescer espiritualmente, só vai nos fazer conhecer mais a Deus. Mais a Deus. A gente não pode deixar de conhecer a Deus, isso que é importante, só se conhece pela palavra. A palavra é viva e eficaz, a palavra é o próprio Jesus. Assim como está escrito em João, capítulo 1, versículo 1, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra. Se vivemos a palavra, com certeza estaremos firmes com essa fé inabalável, porque é nela que nós encontramos a fé. Então nós temos vendo aqui o Josué já dando suas recomendações, seu discurso, isso é o capítulo 23. Eu não estou passando nada devagarinho assim, estou bem rapidinha, porque nosso horário aqui não pode ser muito extenso. Mas eu quero dizer para vocês que vocês podem, estão à vontade para a gente conversar depois sobre esse assunto, nas dúvidas que vocês tiverem. Aí quando chega no capítulo 24, é aquele famoso capítulo que todos nós conhecemos, o versículo 15 do capítulo 24, que você recita, que você diz tão lindo. Vocês podem escolher a que vocês querem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente recita isso de dia, de noite. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas sabendo o contexto que Josué está falando, olha a vida de Josué, olha a ousadia que ele podia ter para falar isso, hein? A gente precisa viver nessa dimensão para poder falar isso, dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele tomou a posição no meio de um povo que depois de tudo que já tinham visto, ainda estavam, olha, vocês vão ver quanta dificuldade na frente ainda para esse povo. Ainda estavam divididos, ainda com um pouquinho do Egito na cabeça, aqueles ídolos ainda estavam sendo lembrados, os ídolos do Egito, os cultos pagãos, e agora Canaã, tem alguns ainda ali que não foram expulsos, que ainda estão ali contaminando a terra, ainda tinha terra para se tomar, ainda tinha inimigo para se expulsar, apesar de quase todo o território ter sido conquistado, mas ainda tinha alguns lugares para ser tomado e eram fortes, não era coisa pouca não. Então, olha o contexto que Josué está falando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu decidi, eu e a minha casa. Só um valente de Deus pode dizer isso. Para você ter essa autoridade na sua família, de ver, até você como mulher, que você sabe que você não lidera a casa, quem lidera é um homem. Você recebe a Jesus Cristo e você dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Veja dentro de que contexto você diz isso, porque Josué está falando aqui com toda a potência, com toda a condição de falar, porque realmente você vê o líder que ele é. Você, mulher, que diz, eu e a minha casa servimos ao Senhor, você está dentro de um contexto semelhante a esse? Ultrapassando todas as barreiras, firmes com Deus, tá? Porque é preciso que você diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor, dentro de um contexto que esteja a palavra sobressaindo na tua vida. Porque se você diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, você precisa estar submissa ao seu marido, para que ele veja realmente a presença de Jesus na sua vida, e ele venha servir ao Senhor pelo seu testemunho, pela sua maneira de viver. Ele precisa servir ao Senhor assim. Você não pode ensinar o seu marido. Então, para você dizer, você que é mulher que se converte, é muito sério você dizer, eu e a minha casa, eu decido. Pode você servir a quem quiser servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Principalmente para a mulher. Como dizer isso sem ser submissa?
Você não pode mandar em marido, você não pode dizer, meu marido, se arrume aí que você vai para a igreja agora, vai para o templo agora comigo, se apronte logo e vamos. Você não pode fazer isso. Você vai depender muito do seu silêncio, porque é assim que a Bíblia diz que a mulher ganha um marido. Tem que ser uma mulher sábia, não pode ensinar ao marido, ele tem que ver você a Bíblia aberta 24 horas por dia, para que ele seja convencido pelo Espírito de Deus e você possa ter realmente esse prazer de dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor, ou serviremos ao Senhor. Se é um homem que se decide a Jesus Cristo, que se converte e a sua casa ainda não é convertida, ele tem mais autoridade, também ele precisa ter essa vida de testemunha, é claro, mas é mais fácil para o homem, porque o homem pode botar até a mulher na tora, como se diz aí, para ir para o templo. Vamos, você vai comigo sim, com meus filhos, nós vamos, porque ele é que é autoridade. Não seria correto ele fazer isso pela força, mas ele pode fazer até pela força. Pode até enganar a todos nós. Chegar no templo com a mulher, com os filhos, e dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, como que pode ser até de aparência. Mas ele forçou e a mulher foi, e ele está dizendo, eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas se for pela palavra, ele amando a mulher como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, com certeza isso vai facilitar bastante para o homem. Ele vai poder dizer realmente, eu e a minha casa servimos ao Senhor, amando a sua mulher como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. E os filhos, como é que os filhos podem dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor, se eles estão realmente fazendo o que a Bíblia diz? Filhos, honre a seus pais para que se prolongue os seus dias na terra. É dessa maneira que cada pessoa em um lar que se converte, que vê ao seu redor, aqueles que ainda não se converteram, pode garantir que os outros vão se converter. Quando está dentro do seu papel, o filho honrando os seus pais, ele pode se converter primeiro do que os pais e poder dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Da maneira como ele vai viver, honrando o seu pai, o pai e a mãe vai se converter por conta do seu testemunho. A mulher que é submissa ao marido, o marido vai se converter por conta do testemunho dela. O homem que ama a mulher, como Cristo amou a igreja, vai fazer sua mulher e seus filhos se converter por causa do testemunho, de amar a sua mulher. E aí os filhos amam ver um pai amando a sua mãe, respeitando a sua mãe. E toda a família vai se converter. E aí é desse nível aí, certo? Nós temos que saber o contexto que Josué falou isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É desse jeito. Não é de qualquer maneira que você vai dizer isso, porque você vai perder seu tempo, está falando a palavra de Deus em vão, está falando a palavra de uma maneira distorcida, porque não foi desse jeito que Josué pronunciou. Veja o caráter de Josué, veja a vida de Josué, veja como ele podia realmente com autoridade dizer, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Com certeza a esposa de Josué vinha um santo homem de Deus nele, com certeza os filhos iam um santo homem de Deus e por isso não era difícil para eles estarem realmente lado a lado com seu pai, servindo ao Senhor. Louvado seja Deus! Essa é a nossa palavra, é a palavra que Deus nos entregou hoje, mostrando para vocês o importante é como você termina. E é assim que Josué termina, tomando a decisão diante de um povo que até essa altura ainda estavam lembrando dos ídolos lá do passado. Ainda tinha muitos deles lembrando, e Josué diz para eles, olha, eu e a minha casa tomamos a decisão. Não tem ídolos lá do Egito, não vai ter mais na minha vida, não tem. Não tem Pitá, não tem Num, não tem Amon-Ra, não tem Ré, não tem ídolo nenhum do Egito mais na minha mente, nem ídolo nenhum da Babilônia na minha mente. Eu só tenho o Senhor na minha vida e eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Josué estava decidido, nenhum daqueles ídolos que lá no Egito existiu, que tiveram na cabeça dos seus pais, de maneira nenhuma estava mais na vida dele e nem seria na vida da sua família. É assim a sua vida? Nada desse mundo mais na sua vida? Você está realmente certa de que é o Senhor que domina a sua casa? Ele diz que deve ser submisso o marido e você faz isso, ele é seu Senhor mesmo. O homem também tem o Senhor Jeová. Ele diz que é para amar a mulher, ele está amando mesmo.
Os filhos estão realmente honrando seus pais mesmo? Então pronto, estão decididos. Então com certeza teremos finais felizes como o de Josué. Prosseguindo assim nesse processo, tenho certeza que lá adiante, quando você estiver com seus 120 anos e o Senhor te tirar da terra, você dirá aos seus sucessores as mesmas palavras que Josué falou, de ânimo, deixando todos bem recomendados, repassando tudo quanto Deus fez na sua vida, e os seus sucessores fazendo a grande obra, continuando a grande obra que Deus entregou na sua vida. O importante é como você termina. E eu creio que se nós estivermos cada dia seguindo o que a palavra diz, vamos terminar bem. Porque a palavra é como um martelo que esmiuça a pedra. Ela vai nos esmiuçando a cada dia, nos santificando, nos purificando. A palavra é o próprio Jesus. Então, o final é o que importa. O importante é como você termina. Então, prossiga, vencendo as aflições, confiante de que esse Deus que te ajudou até aqui, Ele vai continuar até o final, como continuou com Josué. Deus abençoe a todos. Amanhã já estaremos com o livro de Juízes em nome de Jesus. Eu espero que nós estejamos juntas para continuarmos conhecendo mais a Deus. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Beijo no coração. Amo vocês.